sábado a todos. O pastor Lucas foi pastor nosso aqui. Aí depois, até quando nós fazíamos parte do mesmo distrito, nós fazíamos parte do distrito de Taubaté, então ele era o nosso pastor. Aí dividiu o distrito, nós passamos o distrito de Independência e nós perdemos o pastor Lucas. Mas graças a Deus hoje ele está aqui. Nós também recebemos um maravilhoso pastor, né? Que hoje é uma pessoa que nós gostamos muito, é o pastor Oresta. Mas hoje nós estamos com o nosso querido pastor aqui de volta, pegando para nós. Que Deus te use, pastor. Obrigado. É sempre bom retornarmos a casa, não é? Essa é uma igreja querida para nós, para mim, para a Kátia. Gostamos demais daqui. Tivemos bons momentos e vamos continuar tendo, né? Afinal de contas, todos nós somos irmãos e nos encontramos em alguns lugares por aí. Hoje eu queria tratar um pouquinho de algo que mexe um pouco com a gente. Qual que é a parte do corpo mais sensível? Qual que seria a parte mais sensível? Eu diria que a parte mais sensível do corpo é o bolso. Quando mexe no bolso, você já viu aquela família linda, bonita, unida, que se relacionam bem? De repente morrem os pais, tem que fazer a divisão da herança. O que acontece? Infelizmente, não é todos os casos, existem casos que eles conseguem resolver tranquilo, mas na maior parte das vezes, quando mexe no bolso, complica. Por quê? O bolso está intimamente ligado ao coração. Através dos recursos, nós realizamos nossos sonhos, nossos projetos, as nossas coisas, né? E eu me lembro a primeira vez que eu fui roubado. Eu estava na escola, era um garoto ainda, quando uma colega me pediu um dinheiro emprestado. E a gente, garoto, só tinha os trocados, né? E eu lembro que eu peguei aqueles trocados que eu tinha e emprestei para ela. Sabe quando que ela me pagou? Nunca. Além de não me pagar, a partir daquele dia ela passou a me tratar com indiferença. Passou a não conversar mais comigo, tal, deixou de ser minha amiga, porque mexeu na parte financeira. Sabe, queridos, Deus, Ele é o dono de todas as coisas, e o que Ele mais quer é ver a gente bem em todos os aspectos da vida, inclusive na área financeira. Porém, as finanças, infelizmente, será um ponto crucial na vida ou na morte de todos aqueles que servem a Deus, porque provam a nossa fidelidade. O texto que eu queria ler para vocês, ele se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21 em diante. Mateus, capítulo 7, verso 21 em diante. Nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. O que nós mais desejamos na vida é termos a vida eterna, é entrarmos no reino dos céus. Mas esta não será uma atribuição a todas as pessoas que querem estar lá, porque na verdade até Satanás quer estar lá, ela não é. Satanás não queria ter saído de lá e queria voltar para lá. Os anjos maus também. Todos querem o reino dos céus, porém nem todos vão para lá. Nem todos terão esse privilégio. Mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. O que o texto está dizendo? O que deve prevalecer é a minha vontade ou a vontade de Deus? Seja feita a tua vontade, diz o texto bíblico, né? Da oração dominical. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então quem vai para o céu? Quem faz a vontade de Deus. Ou seja, quem coloca a sua vida em conformidade com a vontade de Deus. Quem não for para o céu perde alguma coisa? O que você acha? Quem não for para o céu perde alguma coisa? Não perde. Quem não vai para o céu não perde nada. Ele vai deixar de ganhar.
porque você perde aquilo que é seu. O céu não é seu. O céu não é um direito seu. O céu é uma dádiva de Deus para aqueles que estão dispostos a fazerem a vontade dele. E essa vontade dele não entra apenas na questão financeira. A questão financeira é um item. Essa vontade dele envolve o nosso tempo, onde estamos empregando o nosso tempo, porque a gente poderia estar estudando a Bíblia com uma família, mas estamos gastando tempo com as coisas que não tem nada a ver. Concorda comigo? Envolve também o nosso templo, que envolve o nosso corpo, o cuidado do nosso corpo, envolve os nossos talentos. Deus nos deu talentos e habilidades, e às vezes nós não estamos usando esses talentos e essas habilidades, e envolve os nossos tesouros, os recursos que Deus tem nos dado. Então percebam, são várias as frentes que Deus espera de nós o nosso desenvolvimento. Não é só um aspecto da vida. Algumas pessoas acham que vão se salvar porque são fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas estão negligenciando outras coisas. Ninguém vai para o céu por aquilo que fez, mas por uma dádiva dada por Cristo a nós, quando Ele morre na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar o passaporte para o céu. Mas se queremos o céu, devemos ocupar o posicionamento que Jesus espera. Você se lembra que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, logo depois que Ele estava morto, o soldado, para testar, para ver se ele estava morto, o soldado veio com uma lança e feriu aonde? A perna? A cabeça? Feriu o lado, para ver se estava realmente. O coração de Cristo é exposto agora. Do lado de Jesus estava um bandido, é ou não é? E aquele bandido aceita receber o coração de Cristo e é salvo. Então Jesus pede de nós o nosso coração. Quando nós aceitamos a Jesus, Paulo diz: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, a minha postura de vida deve ser diferente. Então eu estou perfeito, pastor? Não, você não está perfeito. Existe um processo chamado santificação, que é uma caminhada diária no nosso crescimento espiritual em alguns aspectos da vida, entre eles o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos tesouros. São 4 aspectos de suma importância para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Olha o que o texto diz. O texto diz aqui, versículo 22, muitos naquele dia, olha só, então, muitos quer dizer que, possivelmente a grande maioria, certo? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos milagres? Olha só, muitas pessoas que realizaram muitas coisas, e coisas importantes. Uma pessoa que expulsa demônios é fraca ou é forte? Uma pessoa que faz milagres é fraca ou é forte? É forte. Então nós não estamos falando aqui de pessoas fracas, estamos falando de pessoas fortes. E muitas pessoas que fizeram muitas coisas. O que essas pessoas vão dizer? Vamos ver. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, a vida cristã é uma conexão. A palavra religião vem da palavra religar. Quando o ser humano pecou, houve um desligamento nosso para com Deus, através de um problema chamado pecado. E a religião tem como objetivo nos aproximar cada vez mais de quem? De Deus, para nos religar. Essa religação vai acontecer de forma completa por ocasião da volta de Jesus,
certo? Até lá nós estamos no processo. Então, para uma conexão, não importa a distância que você está, se você está aqui, está aqui, está aqui, você não está conectado. Então, não importa o tamanho do pecado, qualquer pecado pode separar você de Deus. Então, o que acontecia no Antigo Testamento? De manhã e à tarde você podia ir ao templo ou ao tabernáculo, levando uma oferta. Mas você não ia só com a intenção de levar uma oferta, você ia com a intenção de uma reconciliação. De manhã e à tarde você poderia ir lá para a sua reconciliação. E quando você ia para essa reconciliação, você reconciliava-se ou não? Reconciliava-se ou não? O que Deus mais quer é a reconciliação, é que você esteja em paz. Daniel comenta que ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Não era oração do alimento, era uma oração de relacionamento com Deus. Então todos os dias nós precisamos nos reconectarmos, nos reconciliarmos nesse processo com Deus. E quando nós nos reconciliamos, nós temos que analisar esses 4 aspectos. Existem mais aspectos, mas eu estou dando ênfase nesses 4 aspectos. Quando eu estou me reconciliando com Deus, eu tenho que perguntar o seguinte: como está a minha fidelidade? E aqui a fidelidade entra nos dízimos e nas ofertas. Porque quando eu ia ao Antigo Testamento, eu não podia ir de mãos o quê? Vazias. A pessoa que ia lá, ela não podia ir de mãos vazias. Então aquela oferta é uma expressão da sua gratidão para com Deus. Sua gratidão para com Deus. Eu tenho que analisar como está o meu corpo, como estão os meus talentos. Tudo isso precisa ser analisado. Então esse indivíduo que está aqui na história, ou estas pessoas, são aquelas pessoas que começam a vida cristã bem e vão fazendo a obra de Deus e vão realizando coisas grandes, e as pessoas admiram essas pessoas, porque quem não admira uma pessoa que faz milagres? Quem não admira uma pessoa que expulsa demônios? Ela não é. Se tivesse uma pessoa aqui que expulsasse demônios ou fizesse milagres, com certeza seria o primeiro a ser dessa igreja. Todo mundo iria nomeá-la como o primeiro a ser dessa igreja. Porque é uma pessoa que faz, que constrói, que realiza. Mas o texto está dizendo que essa pessoa não vai entrar, porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, porque Deus analisa o todo. Eu estava começando meu ministério, eu tinha 23 anos, ainda não tinha casado. Eu me formei, eu e a Kátia éramos namorados, noivos, e eu comecei o ministério solteiro. E eu me lembro de logo que eu cheguei no distrito, uma pessoa me ligou. Eu não conhecia a pessoa, e ele disse assim: pastor, eu sou fulano de tal, genro de fulano de tal. O senhor não me conhece, mas eu queria dizer o seguinte, que o meu sogro não é uma boa pessoa. Ele era uma pessoa com mais de 80 anos, ele está tomando remédio e ele está saindo com meninas de programa. Então eu estou só lhe comunicando para o senhor saber quem é essa pessoa. E eu vou pedir para o senhor uma gentileza. O senhor não pode falar para ele que fui eu que falei. E aí, como é que fica? Como que você vai resolver o problema? Quem falou? Não tem coisa. Você fica amarrado. Eu disse assim: olha, eu vou visitar seu sogro, mas eu não tenho como resolver o problema se você ou se alguém que está envolvido não assumir essa questão, porque fica a palavra contra a palavra e aí nós vamos ter um problema maior. Mas eu vou visitar seu sogro. E eu fui visitar, e ele disse, ele não era adventista, o rapaz, o genro, não era adventista. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faça aí, não fala que eu falei. Não fala que eu falei. E eu fui visitar
acreditar. Eu cheguei lá na casa desse senhor e a primeira coisa que ele falou foi de dízimos. Ele disse: porque eu sou adventista há tantos anos, sou fiel no dízimo, pastor, devolvo fielmente os meus dízimos, devolvo as minhas ofertas fielmente. E foi falando do que ele havia feito ao longo dos anos diante da igreja. E eu só escutando e pensando que o genro tinha dito. Depois que ele terminou de falar, eu disse: irmão, é o seguinte, o senhor já é uma pessoa com uma certa idade, e é muito importante quando a gente está com uma certa idade, a sempre estar com a vida em ordem com Deus. Existe alguma coisa que poderia estar separando o irmão de Deus? Existe algum pecado acariciado, alguma coisa na sua vida que porventura pudesse separá-lo do amor de Deus? Ele olhou para mim e disse: não, pastor, a minha vida está em ordem. Continuamos conversando. Instantes depois eu me voltei para ele e disse: não, estamos vivendo o tempo do fim, nós não sabemos o dia de amanhã. É tão importante, não é? Nós estarmos em paz com Deus. E eu estou aqui para ajudá-lo nesse sentido. Porventura teria alguma coisa que eu não esteja fazendo que não esteja correta, que gostaria de que colocássemos nas mãos de Deus para resolvermos esse assunto? Ele olhou para mim e disse: não, pastor, tudo em ordem. E eu só pensando no que o genro tinha dito. Aí entrou a esposa estava na cozinha e ela escutou a conversa. Ela estava escutando a conversa. E ela sentiu que eu estava cutucando na ferida. E ela veio da cozinha com uma cara assim, sabe aquela cara lavada assim, né? E ela veio, e quando ela entrou, eu disse: irmã, estamos aqui conversando com seu esposo, a senhora teria alguma coisa para falar? Tem alguma coisa que está incomodando a irmã? Porque pela forma como ela entrou, pela forma como ela me olhou, eu senti que ela sabia do problema. Deu para entender assim, ela não disse isso, mas deu para entender que ela sabia do problema. Eu disse para ela: irmã, está tudo em ordem, teria alguma coisa que a irmã gostaria de comentar a respeito da irmã ou a respeito do seu esposo, né? Para que a gente pudesse deixar tudo em paz com Deus e tal. E ela olhou para mim e disse assim: pastor, está tudo em ordem. Então, o que eu vou fazer? Não. Eu não posso fazer? Não. Eu não estava lá, não vi fato. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que têm uma vida exemplar, que fazem as coisas direitinho, mas que guardam uma bolinha de gude no bolso. O garoto brincava com as suas bolinhas de gude quando a irmãzinha chegou e disse assim: maninho, deixa eu brincar com as bolinhas de gude. O pessoal da galeria, estou de olho em vocês também, tá bom? A gente olha para cá, mas tem que olhar para lá, né? Então, deixa eu brincar com as bolinhas de gude. E o irmãozinho disse assim: não, isso aqui é jogo de menino, vai brincar com suas bonecas. E ela saiu para lá. E quando ela chegou no quarto, ela se lembrou que havia ganho uma caixa de chocolate da professora. E ela abriu aquela caixa de chocolate e começou a saborear então os deliciosos chocolates. Havia comido mais ou menos 50% da caixa quando se lembrou do irmão. E aí veio a caixa de chocolate, saboreando o chocolate, e passou perto do irmão só para provocá-lo. Quando o irmão viu ela comendo aquele chocolate, os olhos se arregalaram e disse: maninha, me dá um chocolate, me dá um bombom. E ela disse assim: vai comer suas bolinhas de gude. Vai comer suas bolinhas de gude. E continuou comendo o chocolate. E aí veio uma brilhante ideia. Agora, se você quiser trocar as bolinhas de gude pelo meu chocolate, a gente negocia. Ela já tinha comido bastante. E ele então, tentado pelo chocolate, disse: tá bom. Ele foi correndo e pegou a caixinha onde ele guardava as bolinhas de gude. E
quando ele olhou para aquela caixinha, ele percebeu que tinha uma bolinha de gude que era especial, que é difícil de conseguir, que a gente chama de leiteira, né? Aquela que você faz as jogadas principais. E então o que ele fez? Ele pegou aquela bolinha de gude, a leiteira, e guardou aonde? E levou as outras bolinhas e entregou para a sua irmã. Isso que acontece na história que nós lemos aqui. Pessoas que fazem grandes obras, mas têm uma bolinha de gude escondida no bolso. Por isso que o julgamento vai ser feito com muita cautela. E Jesus é o advogado e é o juiz para não ter perigo nem dúvida de dar erro no julgamento. Quando chegar a condenação, não tem como a pessoa dizer que não teve oportunidades, porque ele já foi, o mesmo juiz foi o advogado. E esta questão da fidelidade, que é o tema agora desse final de semana, ela é muito importante, porque ela mexe no bolso da pessoa, a bolinha de gude. Quando nós pegamos o recurso, não é? E nós somos tentados a esconder no bolso aquilo que não nos pertence. Quando Deus fez esse mundo sozinho, não fez com a participação humana. Tudo que existe nesse mundo pertence a quem? Eu vou colocar aqui na tela algumas imagens que eu separei para vocês. A primeira imagem retrata quem nós somos. O homem mais rico desse mundo é o mais pobre de qualquer mundo criado por Deus por aí. Vocês concordam comigo? Toda a riqueza que uma pessoa pode ter é comparado a trapos de imundícia. Nós que estamos vivendo nesse planeta somos como que moradores de rua, comparados à grandeza do que Deus quer oferecer e do que Deus projetou para nós, para a nossa vida. E o que Satanás faz é manter-nos reféns neste mundo por moedinhas, por centavos. Perto de casa tem um rapaz que sempre está pedindo dinheiro. Isso é muito comum aqui, né? Com aquela plaquinha escrito o quê? Fome. Ele está com fome de manhã, meio-dia, à tarde, está com fome o dia inteiro. Toda vez que eu passo ali, ele está com fome. Nunca saciou a fome. Eles não têm fome, na verdade, de comida. Porque se você der um prato de comida e ele pudesse vender um prato de comida, ele venderia para comprar o quê? Drogas. Então, a riqueza desse mundo, toda a riqueza que nós podemos ter nesse mundo, não se compara à grandeza do que Deus tem para oferecer para cada um de nós. Nós precisamos do alimento, nós precisamos da vestimenta e do alojamento. Se eu tenho onde morar, se eu tenho que vestir e se eu tenho que comer, eu já posso me considerar a pessoa feliz. Isso é o básico para dar dignidade a uma pessoa. Agora, quando eu me apego às riquezas desse mundo, pensando em fazer, em construir isso e aquilo, isso, eu estou entendendo que tudo que eu fizer não passa de migalhas comparado àquilo que Deus tem a me oferecer. Então, o meu sonho, o meu projeto deve estar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Eu faço funerais direto, é uma média de um funeral ou 2 por mês. Tem meses que chega a 4, 5 funerais aqui nessa cidade. É a cidade onde eu mais fiz funeral na minha vida. Não sei, morrem muitas pessoas. E às vezes não é adventista, às vezes é o filho de um adventista, às vezes é o pai de um adventista, e eles acabam chamando a gente para isso. E quando a pessoa está ali no caixão, eu fico analisando, acabou. Não tem gavetas, não tem lugar para ele levar nada. Acabou. Encerrou o expediente. E às vezes a pessoa lutou a vida toda para construir um império que agora não tem sentido. Qual que é o império que eu construo? As almas ganhas para o reino de Deus. Esse é o império.
certo? Então nós devemos entender que as coisas de Deus devem ser tratadas com seriedade, e as coisas e as finanças dadas por Deus também devem ser tratadas com seriedade. Todos vocês conhecem a história desse casal. Como que é o nome desse casal? Ananias e Safira. Ananias e Safira eram membros da igreja, membros fiéis da igreja, aparentemente pessoas de bem, de posse, de recursos. E o que acontece é que Ananias, ele percebeu que as pessoas estavam vendendo suas coisas e empregando dinheiro na obra de Deus, na pregação do Evangelho. E ele, possivelmente como um líder da igreja, também deveria dar exemplo. E ele conversou com sua esposa e decidiram vender um campo. A palavra usa o termo um campo. Não foram, se ele vendeu é porque possivelmente ele tinha mais ou vários campos. E ele decidiu: olha, Safira, vamos vender aqui essa propriedade e darmos para a igreja. Só que possivelmente esse homem, ele gostava de aparecer ou de parecer, porque ele comentou com a igreja o que faria. Ele comentou com a igreja que aquele campo, aquele determinado campo, que você não vende o campo do dia para a noite, concorda comigo? Então você coloca a venda e leva um tempo para vender. Então possivelmente Ananias comentou com a igreja de que havia dado aquele campo para a igreja, de que ele venderia aquele campo e doaria aquele campo para a igreja. E o comprador apareceu, e o comprador não pagou com Pix, ele pagou foi no dinheiro, no cascalho. E quando o dinheiro bateu na mesa e eles viram o montante que estava ali, o olho cresceu e eles pensaram: é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu me arrependi, não é verdade? Me arrependi, não devia ter prometido, mas agora eu prometi, o que eu faço? Separa, ninguém sabe quanto você recebeu. Separa uma parte para a igreja vai ficar feliz, e a outra parte a gente guarda para nós. Afinal de contas, o campo é nosso. E ele achou boa ideia, então dividir uma parte para a igreja, outra parte para eles, da venda do campo. E Ananias, ele foi levar então o recurso aos apóstolos. E quando ele chegou diante dos apóstolos, eles perguntam: esse aqui é o recurso do campo? E ele diz o quê? Sim, aqui está o dinheiro, conforme eu havia prometido. Então, nesse momento, os apóstolos dizem assim: Ananias, cara, você pisou na bola. Camarada, você pisou na bola. Você não precisava ter dado nem um centavo. Você poderia ter ficado com tudo. Veja bem, nós não estamos tratando aqui de dízimo, porque possivelmente Ananias era fiel dizimista. Nós estamos tratando aqui da oferta, porque Ananias está trazendo uma oferta. E a oferta que era esperada era uma oferta de quanto por cento? 100%. E ele estava trazendo uma fração da oferta. Pergunta que faço: a oferta foi aceita? Não foi aceita. Porque Deus esperava dele nada menos, nada mais do que 100%. Sabe, queridos, a gente tem o costume de dizer que o dízimo é 10% e a oferta a gente escolhe. Em certo sentido até tem sentido, mas na verdade o que acontece é assim: o ministério não é dado apenas aos sacerdotes, o ministério é dado à igreja. Vocês concordam comigo? Concordam? A diferença é que os sacerdotes, os levitas, e no caso hoje nós os pastores,
nós temos uma dedicação exclusiva, tempo integral. Todos os anos eu assino um termo que chama-se conflito de interesses, onde eu digo claramente para a igreja que eu não vou me envolver com nenhum tipo de outro negócio a não ser a pregação do Evangelho. Então, quando os levitas foram separados, quando a tribo de Levi foi separada e tudo mais ali, é para que o povo tivesse um grupo exclusivo para cuidar da vida espiritual do seu povo. Eles dividiram Israel em 48 cidades, onde os levitas moravam, e eles atuavam em todo o território, ajudando a cuidar da vida espiritual do povo. Então, quando eu separo os 10%, é para esse grupo específico. Mas fica na minha mão quanto? Fica 90%. E a quem pertence esse 90%? A quem pertence? A Deus. Deus, na verdade, não pede de nós 10%. Deus pede de nós 100%. Com a diferença de que 10% você não administra. E 90% o quê? Você administra. Para que você também possa exercer o ministério. Então, assim como o pastor tem que manter sua casa, tem que manter suas coisas, você também tem que manter as suas com os 90%. Certo? E com esse 90% que ficou na sua mão, você vai ter o seu planejamento no ministério que você realiza. Sendo assim, tanto nós quanto vocês vivemos das dádivas de Deus. E é isso que essa história de Ananias está mostrando. Deus não quer uma parte, Deus quer 100%. Aonde está o pecado de Ananias? Os apóstolos disseram: você não mentiu para nós, você mentiu para Deus, porque o coração dele estava dividido. E coração dividido é coração de ninguém. E qual foi a consequência? A morte. Ele perdeu. Nós olhamos de uma forma agressiva esse episódio, mas quantas pessoas não vão morrer no juízo final? Porque foram infiéis nos dízimos e nas ofertas. Pastor, quanto por cento eu devo dar de ofertas? 100%. Só que a diferença é que você administra. Você tem que comer, você tem que. Mas então, e o meu carro? O seu carro é um carro que é de Deus que você administra. Porque o termo usado é mordomia, certo? Então você não é dono, você é mordomo. Sua casa é a casa de Deus. Deus habita aqui. Então, qual é o tipo de música, qual é o tipo de ambiente, qual é o tipo de filme, qual é o tipo de programa? É de Deus. A vestimenta que você usa, tudo. Deus quer que você viva bem. Deus não quer que você viva mal. Muito pelo contrário, se você analisar o povo judeu, é um dos povos mais ricos que tem. Deus abençoa. E Deus quer abençoar cada vez mais para que a obra de Deus prospere, avance. Eu conheci um empresário começou do zero a vida e cresceu, se desenvolveu. E um dia conversando com ele, disse assim: pastor, eu cheguei a manter 11 obreiros bíblicos simultaneamente. 11 obreiros bíblicos. Então a empresa dele tinha como objetivo gerar recursos para a expansão da pregação do Evangelho. 11 obreiros bíblicos dava para batizar pelo menos umas 300 pessoas por ano. É um distrito, bem mais do que um distrito, né? Então, nós precisamos estar atentos a essa questão, queridos. Então, o que devemos fazer? Primeira coisa, separa o que não é teu. O que não é teu? Dízimo. Você não administra dízimo. Como que era feita a separação dos dízimos? Naquela época eram animais, muitas vezes, que eram levados, né? Então o curral estava ali, abria-se a porteira e mandava o garoto tocar as ovelhas. Passava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, separa-se. Não importa se era gorda, se era magra, se estava defeituosa ou não. A 10ª que passasse ali,
era separado. Toca de novo, 1, 2, 3, desce, passa de novo. Vocês perceberam? Então isso era para o dízimo. Aí o que o dono, o proprietário fazia? Disse: garoto, leva essas ovelhas lá para o sacerdote, porque isso é o meu dízimo. E aí o garoto levava aquelas ovelhas. E aí chegava lá, o sacerdote colhia as ovelhas, o sacerdote ia comer com as ovelhas, ele ia vender com as ovelhas, ele ia se virar com as ovelhas, porque aquilo era para a manutenção deles. Só que depois que separou o dízimo, aí vinha o quê? Aí vinha a oferta. Aí era diferente. Aí o proprietário vinha e olhava para o rebanho, e ele não escolhia qualquer uma, ele escolhia qual? A que estava mais bonita, a melhor, ou as mais. E aí ele não mandava o garoto levar, ele pegava a ovelha, porque ia levar a sua oferta. Perceberam? O dízimo era frio, mas a oferta não, porque aquela oferta representava quem? Jesus. E o que acontece conosco? Nós somos firmes no dízimo, porque nós temos medo do chicote. Nós temos medo de estar roubando, não é verdade? Temos medo e a gente é firme no dízimo. Não importa o tempo, se o tempo está bom, está ruim, separa o dízimo, certo? Mas temos sido negligentes aonde? Na oferta. E a oferta aqui, queridos, não é o valor em si, mas a relevância que aquilo ali tem para a gente, tá bom? O significado. Eu vejo algumas pessoas assistindo um sermão como esse, saem de casa, fazem um pacto com Deus a partir de hoje. Não faz isso. Não faz isso, você vai se comprometer. Você vai orar a Deus. Você tem que criar essa cultura de orar a Deus, e baseado no que você recebe, você vai fazer a sua oferta. Onde está o problema, pastor? O problema é que eu passei lá e vi aquela televisão de plasma de 70 polegadas e não resisti. Estava em 24 parcelas. E eu fiz o quê? Comprei parcelado 24 vezes. O meu carro estava com o pneu careca e troquei logo os 4. O rapaz fez uma promoção e paguei no cartão em mais 12 vezes. E aí eu comprei um terno, um sapato, e quando eu vejo, o que aconteceu com o meu salário? Está tudo comprometido. Eu gastei antes de receber. Aí o dízimo eu sou que eu tenho que dar, porque senão eu vou morrer. O chicote pega. Mas eu não tenho base para dar a minha oferta. A oferta vem antes dos gastos, queridos. Dízimo se separa, não tem conversa. Mas a oferta ela vem antes. Depois que eu separei o dízimo e depois que eu separei a oferta, aí você vai fazer outras coisas. Eu particularmente tenho como princípio para a minha vida não comprar parcelado. Eu só compro à vista, porque eu sei que o dinheiro que está lá na conta é meu. Quando eu compro parcelado, eu não tenho aquele dinheiro que está na conta. Tem pessoas que administram bem, fazem aplicações, e eu concordo que tem vantagem no parcelamento, porque você pode aplicar o recurso e tal, mas eu particularmente não prefiro não fazer isso, porque eu tenho que saber que aquilo que está lá é o que eu tenho, e vou viver com aquilo que eu tenho, certo? Então 10% é referente à questão do dízimo, e a oferta não foi estabelecido o valor, porque Deus colocou inteiramente nas tuas mãos, 90%. Agora, o que a oferta me apresenta aqui? A oferta não pode ter defeito. Ananias apresentou uma oferta defeituosa. Não era compatível com o cuidado e as bênçãos de Deus na vida dele. E Deus não aceitou a sua oferta. E quando a minha oferta não é aceita, não há perdão, porque através da oferta vem o perdão.
Eu ofereço a minha oferta, eu recebo o perdão e ofereço a minha oferta. E por que não recebo perdão? Porque o meu coração está dividido. Esse homem tinha um Deus na vida dele, e esse Deus chamava-se o quê? Dinheiro. Havia uma bolinha de gude no bolso, ele fazia tudo direitinho. Esse camarada é o típico cara da história que nós lemos a princípio ali, que fazia milagres, fazia de tudo certinho, mas tinha uma bolinha de gude escondida no seu bolso. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. Então, qual que é a vontade de Deus para nós, queridos? Que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Lembrando que o dízimo pertence a Deus e que a oferta também pertence a Deus. A diferença é que eu vou administrar. Na minha casa, eu pago água e luz. Você paga água e luz também? Internet, água, luz, IPTU, aluguel. Quanto que eu gasto para estar numa casa hoje? Uma casa hoje, um aluguel, vamos colocar R$2.000, mais água e luz, IPTU e tal, internet. Você vai gastar aí entre R$2.000 a R$3.000 por mês. Você concorda comigo? Então, você ter uma casa com água, luz, internet, IPTU, aluguel, tudo, entre R$2.000 a R$3.000 é o custo que se tem, dentro de uma média, né? Mais ou menos. Não é diferente com a casa de Deus. Aqui vocês têm um custo mensal de água, luz, internet e muito mais, porque é uma casa grande. Então, a igreja é uma extensão da sua casa. E assim como você tem despesas lá na sua casa, você tem despesas da igreja. E essas despesas da igreja devem ser rateadas. Então, qual que é a minha sugestão para você? Separa o dízimo e separa uma oferta para a manutenção da casa de Deus. Para que essa casa não falte água, não falte luz, não falte energia, seja bem cuidado. Então você planeja um valor específico, um percentual específico para isso, e você vai trazer isso de oferta. É claro que às vezes a igreja está com um projeto diferenciado, alguma coisa aí varia, mas pelo menos você tem algo. Você já viu aquela pessoa que quando a salva abre, você puxa a carteira e abre a carteira e a pessoa olha, não tem nada ali. Não houve o quê? Planejamento. Ou quando abre a carteira, pega aquela notinha menorzinha, que é aquela mesma notinha que você daria no semáforo se alguém te pedisse. Também não houve planejamento. Esta é uma oferta defeituosa. Então a verdadeira oferta é aquela que você vai sentar, não a quantidade de valor, tá bom? Mas o significado daquilo. Você vai separar então o dízimo e vai separar a oferta para a manutenção da casa de Deus. E você divide isso em 4 vezes, cada sábado você traz a sua oferta. E agora sim, o que sobrou, o que você vai fazer? Você vai ver quais são os investimentos que você vai fazer para a sua qualidade de vida, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para o avanço da pregação do Evangelho através de você. Tá bom? Através de você. O contraste deste homem, o contraste de Ananias é apresentado com esta senhora. Lembra dela? Neste caso agora, quanto por cento ela traz? Quanto por cento ela trouxe? 100%. Por que a oferta foi aceita? Porque estava entregando 100%. E sabe o que eu acho interessante? Que o quadrante, que é o que ela deu, era a menor moeda romana. Um denário equivalia a 64 quadrantes. E um denário era o salário de um dia. Então você trabalhava um dia para ganhar 64. Então um quadrante era uma porção de. Então para você ver que era algo mesmo que tinha de menor. Mas ela ofereceu a Deus tudo. E Deus aceitou o que ela ofereceu. E lá na história diz que enquanto ela estava entregando as suas 2 moedinhas,
Jesus estava observando. Ele estava observando a fidelidade daquela mulher. Sabe, queridos, quando a salva passa, Jesus está observando. Não no sentido de te condenar, mas de ver a seriedade que você está lidando com as coisas de Deus e com as finanças de Deus. Se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, as janelas dos céus vão ser abertas e Deus vai derramar sobre você bênçãos sem medidas. A palavra usada aí em Malaquias é bênçãos. Bênçãos não é igual a dinheiro, porque eu posso ter dinheiro e não ser abençoado. Acho que não adianta ser milionário e estar com câncer. Concorda comigo? De que não adianta? Há 15 dias atrás me ligaram: pastor, você pode visitar uma pessoa que está mal no hospital? Posso. Ele está com câncer. Mas o senhor não pode falar para ele que está com câncer, porque ele não sabe. Já abriram ele e perceberam que está tudo tomado e fecharam de volta. Ele tem pouco tempo de vida. O senhor pode visitá-lo? Eu disse: posso. Quando eu entrei no quarto, estava ele, o irmão dele, a filha dele e a esposa dele. E ele me viu e ficou muito feliz. E nós conversamos, ele estava animado. E eu fiz a unção dele. E ele estava animado para sair dali, para sair do hospital. E nós até combinamos de que depois que ele saísse, a gente ia fazer um churrasco. Mas eu sabia que pelo laudo médico e humanamente falando, que ele não sairia dali. Estava animado, mas não sabia. Nós que estávamos do outro lado sabíamos que ele teria poucos dias de vida. E ele durou apenas 4 dias. 4 dias depois, ele faleceu. Então, bênçãos não é dinheiro, porque às vezes o dinheiro pode ser uma maldição, concorda? Na vida de algumas pessoas o dinheiro é uma maldição. Mas se você for fiel, Deus vai abençoar. Você pode morar numa casa simples e ter uma vida simples e ser uma pessoa abençoada. Você não, as mansões, as glórias, elas vão vir. Quem estava sendo abençoado nesse momento? Aquele homem rico que trazia, que tinha muitas moedas, que trazia muitas moedas ali. Aquele homem rico que estava com as moedas, muitas moedas, ou aquela mulher pobre e humilde? A pobre e humilde. Ela estava sendo abençoada. E ela teria condições de ser abençoada. Então hoje nós temos a escolha, queridos, de sermos como aquela viúva pobre, sendo abençoada por Deus. E volto à tecla: não é pegar seu dinheiro e trazer seu dinheiro para a igreja. Vocês entenderam, certo? É uma questão sua e Deus. Dízimo não nos compete. Dízimo é dízimo, manda para lá, certo? Oferta você administra. Uma parte para a manutenção da igreja, sua extensão da sua casa, e outra parte para você exercer o seu ministério. Tá bom? Quando eu me formei, eu comprei um carro bem novinho. Não era 0 quilômetros, mas era bem novinho. Eu tinha um carro já no colégio, aí fui para o distrito, comprei o mais novo. Meu distrito tinha 200 quilômetros uma ponta da outra. Barro, terra vermelha, sabe? Quem morou no sul sabe do que eu estou falando. No barro, na terra vermelha, você pisando e formando aqueles. E eu parava o carro naquelas estradas de chão, e os irmãos iam entrando com aqueles pés todos cheios de barro, terra vermelha. Teve um dia que eu cheguei em casa, era 10 horas da noite, depois de ter atolado e tal, o carro por fora e por dentro, tudo lameado de barro. Porque o carro nunca foi meu. O carro sempre foi de quem? De
Aí tem aquele irmão que tem seu carro novinho e nunca senta na garagem para dar uma carona para o interessado. Tem uma casa confortabilíssima, mas nunca convidou para ter uma reunião de um pequeno grupo. Tem uma conta bancária gorda, mas nunca distribuiu uma marmita para os menos favorecidos. De que adianta? É melhor ser uma pessoa humilde e simples, mas ser uma pessoa abençoada. Que Deus abençoe você. Que você não faça parte daquele grupo que Deus vai dizer: eu não te conheço. Que você faça parte daquele grupo que Deus diz: eu te conheço. Porque você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Hoje se ouvir diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouvir. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão.
2 anos, né? 2 anos. A gente viu muitas coisas acontecendo aqui. E eu vejo aqui algumas pessoas novas, né? Outras já é da minha época. E eu queria lançar um desafio para você. Um grande desafio foi feito para construir esta igreja. Mas nas suas mãos está o desafio de enchermos essa igreja. Eu vejo essa igreja como uma igreja de pelo menos 2 cultos para poder atender. Porque é um pecado uma construção como essa usar pouco, não é verdade? Nós estamos próximos já da reta final desse ano. Daqui a pouquinho começamos um novo ano. Deus está pedindo a você não apenas os seus recursos financeiros, mas Deus está pedindo os seus talentos, as suas habilidades. Deus está pedindo 100% de você, dentro de uma lógica, dentro de um cuidado. Porque quando nós damos 100% a Deus, então aí nós estamos garantidos, não é verdade? Então, meu desafio para você: ore a Deus e entenda que Deus também chamou você para o ministério, e ajude a liderança da igreja a fazer com que o sonho de Deus seja realizado. E o sonho de Deus são filhos gerados para o seu reino. Se você já está estudando a Bíblia com alguém, parabéns, continue. Se você não está estudando a Bíblia com alguém, comece a estudar. Se você não tem essa pessoa ainda, ore todos os dias, 3 vezes por dia, em favor disso, e Deus vai te conceder. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor não nos desamparou. Tem cuidado de nós diariamente, provendo o alimento, o abrigo, a vestimenta, e nós estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aqui está a sua igreja, Senhor, que possamos ser mordomos fiéis, confiando os nossos recursos ao verdadeiro tesouro, que é o tesouro eterno, que é a pregação do Evangelho, que é levarmos pessoas aos teus pés. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada pessoa aqui, e que, como uma expressão de gratidão, possamos ser generosos em nossos dízimos